Olá, amigo mefecista, somos o casal Ângela e Luiz. Hoje, dia 8 de agosto de 2024. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória A vós, Senhor. Capítulo 16, de 13 a 23. Jesus é o Messias. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhes digo: Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, pessoal, irmãos e irmãs do movimento familiar cristão. O Evangelho desta quinta-feira nos coloca uma pergunta fundamental. Jesus pergunta para os discípulos: Quem sou eu para vocês? Essa pergunta, nós cristãos vamos respondendo-a ao longo da vida. E a resposta a essa pergunta vai determinar o nosso entusiasmo e nosso compromisso com a mensagem, o projeto de Jesus de Nazaré. De maneira que hoje, nesta quinta-feira, no ano de 2024, com todas as realidades internacionais, nacionais, com a realidade da nossa paróquia, da nossa família, da nossa vida, Jesus nos pergunta: quem sou eu para você? E nós precisamos de novo, com humildade, fé, responder a essa pergunta. É preciso conhecer Jesus. Agostinho diz: não podemos amar quem não conhecemos. E nós devemos conhecer o Jesus do Evangelho, o hebreu da Galileia, o profeta revolucionário da Galileia. Conhecer o Jesus, pregador da mensagem do reino de Deus, profeta itinerante que andava de cidade em cidade anunciando a mensagem do reino, conversando com as pessoas, curando os doentes, perdoando os pecadores, incluindo os excluídos. Nós não podemos estabelecer o fundamento do nosso conhecimento de Jesus em postagens da internet, em ideologias. Não. A nossa fonte é o texto do Evangelho. Conhecer Jesus desde o Evangelho e descobrir
o que Jesus quer da vida. Como Jesus entendia Deus, como ele entendia o outro, como ele entendia o futuro. Compreender como Jesus se relacionava com os pobres, com os pecadores, com as autoridades. E, sobretudo, a partir do texto bíblico, descobrir o que Jesus de Nazaré quer de mim, de você, da sua família, da sua paróquia, da igreja, do movimento familiar cristão hoje. E, por fim, no texto do Evangelho, Pedro fez a profissão de fé. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A importância, queridos irmãos e irmãs do movimento familiar cristão, de seguir Jesus Cristo em comunidade. A comunidade nos faz pessoas mais fortes. Devemos nos engajar na comunidade e seguir Jesus na comunidade, em igreja, na eclésia. E esta comunidade tem como fundamento a profissão de fé de Pedro e o envio missionário de Jesus. Queridos e queridas, hoje nós somos convidados a dar o nosso sim. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que se encarnou, que ensinou-nos o reino, que morreu na cruz por nós e ressuscitou, e que Ele é o sentido de nossas vidas e que no final da nossa caminhada neste mundo terreno, Ele estará esperando por nós para nos pegar nos braços e levar consigo para o outro lado da margem, a vida eterna. Muito obrigado a todos vocês do Movimento Familiar Cristão.